que é a palavra de Deus. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, se possível, e orasse. Peça para que o Espírito de Deus ministre ao seu coração nessa noite, e você possa, em nome de Jesus, receber da parte do Senhor a palavra, que é água para limpar o nosso coração, para purificar a nossa alma, para nortear as nossas vidas. A palavra de Deus é a nossa bússola moral, e é por ela que nós estribamos a nossa fé, e é por ela que nós vivemos, e é por ela também que nós morreremos, assim como os mártires, se chegar esse tempo. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Te agradecemos, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor ministre aos nossos corações tudo aquilo que vem do céu, que o seu Espírito Santo, Pai, como bálsamo, venha trazendo refrigério à nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: o seu destino profético não pode ser enterrado. Nós falamos a primeira parte dessa palavra semana retrasada. Semana passada foi a festa de Shavuot, no hebraico, ou Pentecostes no nosso bom português, e tivemos uma festa aqui extraordinária. Quem estava aqui domingo passado e recebeu a visitação do Espírito Santo? Foi poderoso. E aí eu ministrei isso semana retrasada. Algumas pessoas podem ficar assim um pouco desconectadas do que nós vamos falar, por você não ter assistido a primeira parte, mas eu peço a você que, se possível, veja no YouTube essa primeira parte, para você linkar com a segunda parte. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Na primeira parte nós tivemos como texto base Jeremias capítulo 1, verso 5, que você vai ler agora comigo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Nós falamos que existem pessoas que nasceram ou pensam que nasceram apenas para sobreviver, trabalhar, sofrer, repetir ciclos, viver sem direção. Mas Deus nunca criou alguém sem propósito. Olhe para o seu irmão e diz assim: o céu não produz acidentes. Não, eu quero que você fale como profeta: o céu não produz acidentes. E aí nós ministramos de que toda a criação de Deus carrega propósito, identidade, missão e destino profético. Só que o inferno também sabe disso. O inimigo das nossas almas, Satã ou Satanás no português, ele sabe. Por isso, desde cedo ele tenta ferir, parar, confundir, atrasar e muitas vezes aprisionar pessoas que são chamadas por Deus. E aí nós falamos também que há guerras que não começam agora. Há pessoas que desde a infância enfrentam rejeição, lutas intensas, perseguições, ataques emocionais, opressões espirituais. Sabe por que isso? Porque existe algo profético sobre a vida dessas pessoas. Agora diga assim para o seu irmão: o inferno só vai atacar aquele que carrega um destino divino. Ele não vai atacar pessoas comuns. Não adianta. O inferno só vai atacar aqueles que carregam um destino profético. Não tem como. Aí nós lemos lá em Gênesis capítulo 37, verso 5. Eu estou pincelando para você não ficar tão perdido no que nós vamos falar na segunda parte, onde José teve um sonho e ele foi odiado pelos irmãos por conta disso. E quantas vezes você também vai ser odiado, porque de certa forma Deus já traçou um destino profético e você é levantado por Deus para trazer a diferença nessa geração. José foi odiado por isso. Ele teve um sonho. Quem conhece as escrituras sabe, os feixes, e um feixe maior no centro, todos os outros feixes se inclinando, as 12 tribos, 12 feixes. Depois ele tem um sonho, onde as estrelas, o sol, a lua se inclinavam para ele.
Sabe, uma das coisas que nós precisamos compreender é que nós não somos obra do acaso. Nós falamos também sobre a perseguição de Moisés. Como o faraó mandou matar todas as crianças, os meninos hebreus. Por quê? Sabe por quê? Diga assim para o seu irmão: o inferno teme. Não, vocês estão falando meio assim. Diga assim: o inferno teme libertadores. O inferno tem medo de libertadores. Ele teme libertadores. Por quê? Porque ele quer manter as pessoas prisionadas. Só que você foi chamado por Deus. Você tem um destino profético. Você carrega um destino profético. E aí Faraó tenta matar aquelas crianças. Quando o anjo aparece a nossa querida irmã Maria e dá-lhe a anunciação do Salvador do mundo, o Machia ou o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Nós sabemos toda a história. Sabemos sobre a estrela que vem apontando ali para os pastores em Belém. Aqueles magos que vêm do Oriente adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É lógico que dentro do contexto, infelizmente, a astrologia foi utilizada, né? É uma face maligna. E Herodes foi avisado de que o Salvador do mundo, o Rei dos Hebreus, havia nascido. E ele tentou, de certa forma, persuadir aquela comitiva para que pudesse dizer aonde estava o menino. Só que divinamente avisado, eles não fizeram isso, foram por outro caminho. E aí nós sabemos que infelizmente Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: há muitas pessoas lutando contra você, sem nem entender o motivo. Diga assim: o espírito das trevas percebe o teu destino antes de muita gente perceber. Eu não quero aqui potencializar o inferno, não quero, até porque eu quero sair um pouquinho do nosso estudo e falar o que eu tenho falado aqui desde do que nós passamos a viver na nossa, infelizmente, última eleição da nossa nação. Falo disso aqui direto. Uma potestade, por nome de Leviatã, toma conta da nação brasileira. Nós estamos em guerra, não apenas desde aquele dia, mas já estamos em guerra há muito tempo. Essa deidade feminina do inferno se levanta com o propósito de destruir e de roubar a identidade da nossa nação. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Diga assim para o seu irmão: o inferno não conhece o teu futuro. Vamos para aquele exercício semanal? Quem é que conhece o nosso futuro? Isso. Quem é que conhece o nosso presente? E quem é que conhece o nosso passado? Satanás. Ele é especialista em tentar fazer com que você arrefeça seu ânimo, porque ele não quer que o futuro ou o teu destino profético se cumpra. Então ele vai usar todas as armas impossíveis e inimagináveis para desconstruir a sua vida, paralisar você. Aí olhe para o seu irmão e diga assim: só que quem tem um destino profético traçado por Deus não pode ser paralisado. Agora levante sua mão direita e diga: em nome de Jesus, eu sou imparável. Amém? Você é imparável, meu querido. Creia nisso. Creia nisso. Você é imparável. Há muita gente lutando contra você, sem entender o motivo, simplesmente porque no mundo espiritual já foi traçado um destino profético. O espírito das trevas percebe esse destino antes de muita gente perceber. Pastor, me prova. Cara, eu posso abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e mostrar para você. Nós já ensinamos aqui muitas vezes sobre os atributos divinos. Quem lembra? Sem precisar ser na ordem.
onipotência, onisciência e onipresença. Esses 3 atributos, só quem tem é Deus. Mas a Satã, o inimigo das nossas almas, ele não tem esse poder da onipotência, onipresença e onisciência. Mas ele é um ser que foi criado com uma capacidade espiritual extraordinária. Tanto é que o próprio Machia, o Messias, Jesus, quando vai para a terra do endemoniado de Gadar, que ele pisa, que ele coloca seus pés, de longe aquele endemoniado, que quere nós, que quer tu conosco. Jesus, olha o que ele diz: Filho do Deus vivo. Ele coloca uma interrogação, porque ele não trabalha nunca com o propósito de se levantar. Mas ele sabia que Jesus era o Machia, mas ele nunca vai admitir, porque o propósito dele é paralisar destino profético. Pastor, mas ele conhece o meu futuro? Não. Ele pode perceber. Tanto é que quando você vai no livro de Jó, o próprio Deus interpelando esse desgraçado, né? De onde você vem? Que é que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Aí ele diz: viste porventura o meu servo Jó? Aí o que é que ele responde? Sim, senhor, eu vi. Aí Deus responde: você viu que como homem fiel como ele não há na terra? Aí o desgraçado diz: mas também o senhor cobre ele de bênçãos. Deixa eu tocar em tudo que ele tem, para você ver se ele não vai te amaldiçoar. O que é que Deus diz? Vá, porém não tire-lhe a vida. E ele vai. E realmente a gente lê a história, né? Que tragédia, os filhos de Jó morrem, tudo que ele tinha, sabe, de boi, de tudo. Era o homem mais rico da terra naquele período. E ele não amaldiçoa a Deus. E a desgraça vai de novo ter com Deus, porque tem que prestar conta, não tem como. Deus é Senhor do universo, amém? É muita gente mal dando risada hoje, mas vão ter que prestar conta com Deus um dia. E aí, na segunda vez, o Senhor diz para ele: e aí, você viu que ele não me amaldiçoou? É lógico. Pele por pele. Deixa eu tocar nele para você ver. Deixa ele sentir a dor. Ele diz: tudo bem, vai e toca nele. Agora, não lhe tire a vida. Aí ele vai. A Bíblia diz que da ponta dos pés até a raiz dos cabelos não tinha lugar que não houvesse uma ferida em Jó, ao ponto dele se sentar, raspar a sua cabeça, colocar um pano de saco, porque era assim a forma que os judeus, os hebreus, mostravam a sua miséria, ou momento de luto. E ele jogava cinza sobre sua cabeça, e com um caco de telha raspava muitas vezes as suas feridas, e ele fedia. E o que aconteceu? Jó não amaldiçoou, nem de longe. Eu estou te mostrando que o inimigo não conhece, não sabe o teu destino profético. Ele não sabe, mas ele pressupõe. E por isso, antes que aconteça alguma coisa, ele vai tentar te paralisar. Só que diga de novo para o seu irmão: quem tem um destino profético traçado por Deus, Satanás não vai paralisar. Amém? Existe uma guerra contra a nossa identidade, e é o que nós estamos vivendo hoje dentro dessa cultura. A geopolítica mundial tenta a todo custo desconstruir a nossa identidade. Nós temos uma cultura maligna. Eu falei sobre isso ontem pela manhã no jejum. Falei ontem no Homens de Caráter. A cultura woke, uma cultura maligna que tem desconstruído especialmente a nossa geração. O negócio é tão diabólico que eu fui brincar com o ChatGPT. Eu disse: me fale sobre a cultura woke. E ele foi e falou tudo que realmente era a cultura woke, desde da sua concepção pelos afro-norte-americanos e tal, essa ideia de liberdade, né, desse sentimento progressista, essa coisa louca, né, onde a pessoa acha que ela pode ser o que ela quiser. Aí eu fui questionando a desgraça, né? Sim, mas esse padrão cultural do pensamento wokeista tem destruído os nossos jovens. Sabe, pode fazer essa experiência. Ele sempre vinha com bom, mas, porém, todavia. Aí você percebe, cara, que o negócio já está programado, não adianta.
O que você tem que fazer é se posicionar e não permitir que a sua identidade seja desconstruída, porque é o que vão tentar fazer com você. Na verdade, doutor Alfredo, vão tentar desconstruir a sua identidade a todo custo. Não é fácil. Todo mundo aqui sabe. Minha esposa, que é minha companheira, na madrugada, um dia antes do que fizeram com ele, eu cheguei para minha mulher e disse para ela: bem, não sei porquê, mais uma vez Deus está me levando a interceder pela vida desse homem. Quem lembra disso aqui? A maioria, todos vocês estavam. Aí eu liguei para o Hildo Rafael, meu amigo. Hildo, cara, tu tem um telefone do doutor Alfredo, velho? Aí ele disse: tenho, rapaz. Esse cara, não sei o que vai acontecer, mas Deus está queimando o meu coração para interceder pela vida desse homem. Quando foi à tarde, aquela pancada. O Hildo no outro dia: pastor, pelo amor de Deus, eu convidei até ele para vir hoje, mas ele não deu. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: cara, vamos orar pela vida desse homem. Vamos orar. Há muitas décadas atrás, quem estava comigo aqui há mais ou menos cerca de 20 anos atrás? Poucos, né? Ele era secretário de Justiça, Segurança do Estado. E quem estava comigo na época, quando nós fizemos um jejum de 30 dias por ele? Ainda tem muita gente. E foi uma semana que não houve nenhuma morte na cidade. E nós vibramos com aquilo. Satanás sempre vai querer te paralisar, porque ele sabe que eu e você carregamos um destino profético. Desconstrução de identidade sempre foi o prato predileto do inimigo das nossas almas. Nós conhecemos um pouco da história quando Israel foi toda, de certa forma, roubada da sua identidade, sendo levada cativa, na época pelo Império Babilônico, quando Nabucodonosor era o imperador do mundo, imperador da Babilônia e do mundo. A mudança de identidade, ou a guerra cultural, ou a guerra para desconstruir sua identidade é tão forte, que até o seu nome ele vai tentar mudar. A sua história ele vai tentar mudar. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abdênego não eram o nome dos nossos irmãos. Isso foram nomes babilônicos que foram dados. Porque até o teu nome ele quer mudar, ele quer desconstruir você em todos os sentidos. É um padrão. Ele vai tentar levantar-se com falsos testemunhos, ele vai tentar denigrir a sua imagem. Meu Deus, eu já nem ligo mais naquela pecha: todo pastor é ladrão. Eu já nem ligo mais. Fazer o quê? Tem médico que é ladrão, tem advogado que é ladrão, tem tanta gente que é ladrão, mas todo pastor é ladrão. Porque é uma guerra cultural, uma guerra contra a tua identidade. E aí eu já entro na segunda parte. A primeira estratégia do inferno é atacar a sua identidade. A primeira estratégia. Olha só, Mateus 4:3. Mateus 4:3. Olha o que diz aqui. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem-se em pães. Vai ter sempre um se. Você é. Olha, preste atenção, você fez isso. Eles vão te acusar. Eles vão tentar de todas formas colocar uma condicional, um se. Se és filho de Deus, o inferno sempre vai tentar questionar você. Quem você é. Ou o que Deus falou. Ou até mesmo no chamado que você carrega. Há pessoas que são ungidas, mas infelizmente estão vivendo como derrotadas. Escolhidas por Deus, mas vivendo como rejeitadas.
chamadas por Deus, vivendo debaixo da promessa, mas infelizmente resistidas muitas vezes. Só que quando Deus libera uma palavra sobre alguém, o inferno não consegue anulá-la. Não consegue. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, só que Deus já o tinha escolhido. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Há uma luta, meu irmão, que nós vamos ter que travar na eternidade. Há uma guerra. Só que a Bíblia diz que você não pode ser frouxo, porque se você se mostrar frouxo na adversidade, acabou. Diga para o seu irmão assim, com as mãos estendidas: Deus te fez forte e corajoso. Mantenha a sua posição. Amém? Mantenha a sua posição. Há um chamado divino, porém muitas vezes também há cadeias invisíveis, como medo, culpa, vergonha, até mesmo palavras pejorativas, incredulidade, ciclos repetitivos de desgraça. Mas você não pode, de maneira nenhuma, permitir que estes ciclos se repitam na sua vida. Eu já contei a história de Sansão aqui, já perdi as contas, até mesmo entre os jovens, como manter-se numa posição onde a prostituição, a pornografia, não possa de maneira nenhuma encontrar espaço no teu coração. Nós conhecemos a história de Sansão. Me falta tempo de poder discorrer aqui, mas analisando a história, Sansão era um homem que foi ungido por Deus. Ele tinha muita força, mas estava preso emocionalmente em algumas situações. Ele não conseguia se desvencilhar de um espírito de prostituição que o perseguia. Ele sempre estava caindo no pecado da prostituição, até que um dia ele cai nos braços de Dalila. Nós conhecemos a história. Ontem, no Homens de Caráter, nós falamos aqui como ser um homem bíblico, um homem que respeite sua esposa, um homem que é marido de uma só mulher, jovens que vão crescer para honrar as suas esposas. É fácil num mundo como esse ser homem de verdade? Não é. Até eu brinco, né? A tabela FIPE dos homens de verdade está em alta. Mas você não pode de maneira nenhuma permitir que a prostituição seja a tua companheira. Vai bater a porta do teu coração? Vai. Mas nós temos ensinado você aqui a trabalhar nos 5 sentidos. Quem lembra? Precisa ser pela ordem: visão, audição, tato, paladar e olfato. É por esses sentidos que o diabo entra. E o próprio Jesus disse que as janelas da alma são de sorte que, se os teus olhos forem, todo o teu corpo terá luz. Sempre subo aqui e falo para vocês, quando ministro, a dificuldade que é honrar a esposa. Não é fácil, em meio a tantas propostas que surgem. E o apelo do inferno é exatamente esse. Nós temos visto uma geração sendo desconstruída pela prostituição, seja através de um padrão hétero ou homossexual. Infelizmente nós temos visto a nossa geração sendo desconstruída. E eu tenho dito que essa coisinha aqui, ó, é uma ferramenta poderosa para você fazer as coisas. Porém, tem sido uma desgraça na vida de muitos jovens. Porque se você não disciplina os seus sentidos, acabou. Se você não cuida dos seus olhos, se você não tem cuidado no que você toca. Gente, isso é tão sério que o nosso Salvador disse: olha, se os teus olhos tentarem te destruir, é melhor que você arranque eles. Foi Jesus que disse isso. Gente, isso é muito forte. Ah, não consegue disciplinar a visão por conta de que você se prostra, é melhor arrancar. Ele diz assim: é melhor entrar no céu sem os olhos do que ir para
o Geena, o inferno, no português, com os dois olhos. Se a tua mão te escandaliza, é melhor arrancar. Porque é melhor você entrar no céu sem mãos do que... Isso fala de toque. Se os teus pés tentam te escandalizar ou te levar para a casa de prostituição, é melhor que você os arranque. Porque é melhor entrar coxo no reino dos céus do que você ir para o inferno com os dois pés. Isso é o apelo de Jesus. Isso é para mostrar o quanto é forte essa questão da disciplina. E em momento algum eu me esquivo. Pelo contrário, sempre digo, é difícil honrar a esposa, é. Dia 15 de julho vamos fazer 38 anos de casado, já é uma boa caminhada. 38 anos, mais que a idade da maioria de vocês. É fácil. Sabe, eu digo isso aqui quase que semanalmente quando ministro. Quando este espírito vem tentando se infiltrar na minha mente, a primeira coisa que eu penso, eu não posso trair o meu Deus. Não é nem a minha esposa, não são nem os meus filhos, nem a minha neta. É primeiramente a Deus. Porque se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não amará mais nada. É só falácia e mentira. Amém? Amém? As veredas de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes, você vai pedir o que você quiser e você vai viver no melhor da terra. A prostituição nunca termina legal. O pecado da promiscuidade, da impureza nunca termina bem. Por isso nós lutamos tanto e ensinamos os nossos jovens e casados também a manter-se posicionado. Porque você tem que quebrar este ciclo. Você tem que quebrar essa sucessão familiar que muitas vezes vem para desconstruir você. Você tem que aprender a ativar o seu destino profético, a despertar esse destino profético, que Deus te deu essa capacidade de romper cadeias. Diga assim para o seu irmão, eu posso restaurar a minha identidade em Deus. E nós falamos um pouco sobre isso, pois o próprio Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para pôr liberdade os oprimidos. Eu não tenho dúvida, e prego isso sem medo, não posso datar, eu não tenho como datar. Mas Deus já vem falando comigo que nós não temos mais que 10 anos nessa terra. Pastor, isso é muito sério. Eu não estou dizendo que o mundo daqui a 10 anos vai acabar, mas eu não duvido, sabe, se daqui a 10 anos, eu ainda acho muito tempo. Nós estamos vivendo, sabe, dentro de uma geopolítica tão intensa. E quem é teólogo, quem estuda um pouco a teologia e quem está dentro da escatologia bíblica, vê a aceleração das profecias sendo cumpridas. Quem está acompanhando os noticiários sabe, o regime islâmico já tomou conta da Europa e de uma parte lá do mundo velho. Agora estão se infiltrando nos Estados Unidos e descendo. Por quê? O anti-Machia ou o anticristo, ele vai ser levantado do meio islâmico. Isso aí você não tenha dúvida. Se tiver dúvidas, converse comigo que eu te explico, te mostro biblicamente falando. É o quarto cavaleiro com a espada na mão, cavalo verde, está lá. Bandeira árabe, toda ela tem que ter o verde. Pode pegar qualquer bandeira de país árabe, muçulmano, está lá o verde. É esse camarada, estava escrito morte. Nós já estamos vendo esse tempo acelerado. O nosso destino profético já está acelerado. Aí nós temos visto algumas coisas acontecendo. Eu já tenho falado isso para vocês, já tem um tempinho. Isso está correndo nas redes sociais. Já estão falando em alienígenas, já estão falando em tantas coisas. Porque isso é para te enlaçar, para te prender, para quebrar a tua identidade. Mas você não vai aceitar isso em nome de Jesus. A própria Bíblia diz que haverá um tempo tão difícil, de sinais e prodígios feito pelo maligno, que se possível for, enganariam até os
escolhidos. Devagarzinho já estão sendo noticiados que os alienígenas estão entre nós. Diga assim para você, irmão, está amarrado, é só capeta, e se vier para cima de mim eu vou repreender em nome de Jesus. Amém? Mas muita gente vai cair nessa piada, nessa história. Quem aqui gosta de filme como eu, não é pecado nenhum. Essa grande estrutura hollywoodiana, quase que, sei lá, da década de 70 para cá, vem mostrando esse enredo alienígena, ataque alienígena, do nada. Há alguns anos atrás assisti um filme onde, não sei se alguém aqui assistiu, no meio da Copa abre um portal e de repente sai a turma lá guerreando contra alienígena. E era exatamente no Jogo do Brasil. Quem viu esse negócio já passando na internet? Eu assisti esse filme há alguns anos. Os caras já estão preparando o enredo, mas voltando. Por que isso? Tentar desconstruir a sua identidade. Tentar fazer com que você fique preso nesse processo dessa geopolítica satânica. Eu sempre digo aqui para os meninos, né, que estão mais envolvidos na política, quando sento com eles, o Anderson, o Daniel, o Caio, a gente sempre estava conversando. Cara, é louco o que está acontecendo. Mas a gente também não vai entregar de mão beijada para o capeta. Nós vamos lutar até o fim. Até o fim nós vamos lutar. Até o fim. Diga assim para o seu irmão, se tiver que morrer pela palavra de Deus, eu vou morrer. Mas eu não vou negociar princípios. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Nós não vamos negociar princípios. Não negociaremos princípios. Esse padrão que tem sido colocado nesses dias, cujo objetivo é fazer com que você desista, perca o seu destino profético. Só que, meu querido, nós temos que aprender uma coisa. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga assim para o seu irmão, existem portas que o esforço humano não abre. Agora levanta a sua mão direita e diga assim, está escrito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus e orarem acerca de alguma coisa, ligando na terra, já foi ligado no céu. Portas que esforços humanos não abrem, a oração e o jejum vai abrir. A oração e o jejum vai abrir. Não tem como. Quando eu e você orarmos e decidirmos jejuar, os ambientes vão mudar, o teu destino profético vai mudar. O teu ambiente muda, a tua família muda. Cadê meu pai? Eu amo meu pai. Papai, está ali meu pai. Fica de pé, papai. Fica de pé. Hoje foi almoçar conosco, né? Meu pai, 78 já, né? Eu quero ficar assim também quando chegar na casa dos 80, né? Aleluia. Pode sentar, meu pai. Aí, estou saindo com meus filhos para vir para cá. Eles vieram me deixar mais cedo. E aí, minha filha tirando uma foto, Daniel. E aí, tirou foto? Tirei. Meu pai sentado, estudando a Bíblia. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu disse para eles, a honra e a glória seja dada ao nome de Jesus. Porque há 20 anos atrás, meu pai não era cristão. E no auge dos meus 15 anos, e fazem muito tempo isso, eu cansei de levar meu pai embriagado para casa. Eu fico triste com o que eu vou dizer para você. Uma vez ele querendo matar minha mãe, embriagado, quase que endemoniado, eu tive que sapecá-lo em um murro. Ele nem sabe disso, que ele estava bêbado, porque ele pegou uma faca para matar minha mãe. Eu pensei em suicídio várias vezes. Encontrei a Jesus há 40 anos atrás e comecei a orar pelos meus pais. Minha mãe já está na eternidade esperando a gente. E alguns anos depois, meu pai converte. E hoje é um homem de Deus que eu amo demais. Aí eu disse, meus filhos,
A oração tem poder. Há 42 anos atrás, eu tirava meu pai da sarjeta. Hoje o meu pai ora por mim. Quando eu viajo, papai, estou viajando, ele me abençoa, meu pai. Que coisa linda, hein? Diga assim para o seu irmão: você vai mudar ambientes. Não, fale mais forte, diga: você vai mudar ambientes. O favor de Deus será liberado sobre sua vida. Vamos ficar de pé, olha para o seu irmão, diga assim para ele com a mão direita levantada, diga assim: portas vão se abrir, conexões vão aparecer, o céu vai voltar-se a teu favor. Agora com as duas mãos diga assim: o rosto de Deus se voltará para você, e o favor do Altíssimo virá sobre sua vida. As asas do Altíssimo te cobrirá, e você estará guardado à sombra do Onipotente. Você pode aplaudi-lo, aleluia! Há portas espirituais que Deus está abrindo sobre a sua vida e a minha vida. Estou terminando, faltam 10 minutos ainda, glória a Deus, pode assentar. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 3. Você sabia que muita gente prega isso somente no contexto de igreja? E está errado. Quando você teologicamente, eu fiz teologia, eu sou teólogo, eu estudo profundamente. Isso aqui não foi deixado para a igreja. Isso aqui foi deixado para Israel. Mas dentro do contexto e dentro da analogia, eu posso sim, como igreja, me apropriar desse texto, porque o Deus que declarou para Ezequiel que Israel seria levantada, e ela foi levantada como nação, e que queira ou não, o relógio de Deus trabalha voltado para Israel. Quando ele diz no verso 3, então me perguntou o Eterno, né? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Aleluias. Vai para o verso 4, olha só. Então ele me disse, o que ele diz? Não, vocês falaram muito acanhado. O que ele diz? Profetize para estes e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga assim para o seu irmão: você tem o poder da palavra criativa. Diga assim para ele então: não fique paralisado, profetiza. Você tem que profetizar. O teu destino profético, ele é traçado à medida que você se levanta e abre a sua boca e declara. Profetize. Não aceite o que o inimigo tem querido traçar para você. Meu querido, há batalhas que só terminam quando você abre a sua boca. Sabe, uma das formas que o inimigo tenta arrefecer o nosso ânimo é quando ele libera a palavra de desgraça. É quando ele tenta te amaldiçoar. É quando ele tenta de forma pejorativa, sabe, diminuir ou destruir o teu caráter. É a maneira que ele vai fazer. É a forma que ele utiliza. Só que quando você libera a palavra profética, quando você libera a vida, sabe, você quebra essa atmosfera maligna, você vai mudar os ambientes. A direção satânica que foi colocada, ela muda. Porque quando você libera a palavra, Deus diz: negativo, isso não é verdade, ele não nasceu para ser isso, isso é inverdade, e agora eu declaro a verdade de Deus. O ambiente vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Deus vai estabelecer direção. Mas diga assim para o seu irmão: você tem que declarar a palavra. Provérbios 18, 21. Olha que coisa séria. A morte e a vida estão no poder da língua.
Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso esse desgraçado, esse miserável, inimigo das nossas almas, ele tenta a todo momento nos desconstruir através de palavras pejorativas, porque elas são como flechas. São os dados inflamados do qual o apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra demônios. Eu vou generalizar: principado, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais e os dominadores deste mundo de trevas. Mas são tudo demônio, classificado hierarquicamente. Príncipes que comandam nações. Estamos debaixo de uma influência satânica neste país. Leviatã. Eu estive na nossa igreja na Bahia com alguns irmãos, ministrando lá. No retorno, minha esposa sabe disso, eu fui seriamente atacado. Eu não sou bebeira. Eu disse para ela quando cheguei em casa, foi terrível. Até chegar em Maceió foi custoso. E eu entrei numa guerra. Eu disse: Deus, me mostra. 3 dias depois eu estava em desespero. O Senhor me mostra. Na madrugada disse: repreenda Leviatã. E eu comecei. Ela sabe disso. No outro dia, a coisa foi diminuindo. Preste atenção, você tem que se levantar. E você tem que discernir o que está acontecendo e liberar a palavra profética. O inimigo vai tentar te paralisar. Fizeram isso com Daniel. Daniel era um empecilho para que Israel, ele era um empecilho. Olha só, olha como a coisa é séria. Ele era eu estou falando de um homem. Ele era o empecilho entre o diabo e a Babilônia. No meio estava um homem chamado Daniel. Para quem não sabe, Daniel sobreviveu, subsistiu e passou por 3 reinos. 3 reinos. Foi um estadista extraordinário. Mas houve um momento tão sério na vida de Daniel e de seus amigos também, que tentaram calar a boca dele. Colocaram inverdades. Ei, ele não te respeita. O Senhor lançou um decreto e Daniel não cumpriu. E o Senhor disse que aquele que não cumprisse deveria ser lançado na cova dos leões. E nós sabemos da história. Só que quando você tem um destino profético, você nunca vai cheirar a carne. Nunca vai cheirar a carne. Colocam Daniel na cova de leões famintos, Deus sabe lá quantos dias. Mas quando Daniel entra naquela cova, o anjo do Senhor estava com ele. Os leões famintos, acredito que chegaram até perto do camarada e o anjo: aqui não. Tentaram encontrar cheiro de carne, mas não encontraram. Porque quando você está ligado a Deus, quando o seu destino profético está nas mãos do Senhor, escuta o que eu estou te dizendo: o diabo não tem a legalidade para te tocar. Ele vai até tentar, mas ele não vai subsistir. O que Deus já traçou para a sua vida, acabou, meu irmão. O diabo não toma. Já era. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Comece a profetizar vitória e não derrota. Comece a declarar. Comece a declarar que essa nação, até o final desse ano, vai sair debaixo desse jugo satânico. Que a nossa história será mudada. Que Deus vai reescrever. Eu tenho certeza absoluta. O deserto nunca foi para sempre. Eu tenho certeza, como já foi profetizado, a corrupção, ela vai ser exposta. Eu tenho absoluta certeza. Meus ouvidos ouvirão, os meus olhos verão a justiça sendo feita na nação brasileira. Sabe por quê? Porque aquele destino profético traçado por Deus na vida de homens e mulheres de Deus nunca foram paralisados. Tentaram parar José com a cisterna. Lembra disso? Joga na cisterna e deixa lá para que um animal venha, coma ele. Depois sai da cisterna. A caravana dos ismaelitas pega José e leva para o Egito. É vendido como escravo para a casa de Potifar.
Não é verdade? É ou não é? Chega na casa de Potifar, o menino continua firme. A Bíblia diz que José era formoso em porte. Era uma mistura de Schwarzenegger com Brad Pitt. Cara bonitão. Aí ninguém sabe o nome da mulher de Potifar, mas a gente batizou ela de Patifa. Então a Patifa olha para o menino e diz: deita-te comigo, menino. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sabe, é alguém que tem um alinhamento profético. Diga assim para o seu irmão: quando você tem um alinhamento profético, você não se alinha com o inferno. Qual foi o custo desse alinhamento profético? Cadeia. Cadeia, doutor. Cadeia. Ficou quase uma década. Só que quem tem um destino profético, mesmo na cadeia, muda o ambiente. Quem conhece a história sabe. José era tão posicionado diante de Deus. É lógico que eu imagino as guerras que ele não deve ter travado. Mas naquele momento, a Bíblia diz que a graça de Deus era sobre José. De uma forma tão grande que todos que estavam naquela cela começaram a converter. E o chefe do cárcere via graça diante de José. E o que era que ele fazia com José, quem lembra? Disse: meu amigo, minha mulher está doente. Sabe lá, de repente a mulher estava parturiente. Rapaz, eu preciso cuidar do bebê. Tu toma conta dos presos? Como é que pode? Você vai colocar a chave da cela na mão de um presidiário? Pode deixar, senhor. Eu cuido muito bem desses presos. Ah, que graça. Alguém que foi preparado por Deus. Alguém que foi forjado por Deus. Alguém que foi lapidado por Deus. Aproveitando esse momento, doutor Alfredo, eu disse para os meninos que a nossa igreja tem uma responsabilidade de orar por homens e mulheres de caráter. Trouxemos aqui o Fábio Costa, trouxemos aqui o Galba e trouxemos o doutor Alfredo. Porque são pessoas que não são perfeitas, como eu e você não somos perfeitos, mas que carregam um caráter, um posicionamento, e que vai lutar por esses princípios. Deus vai levantar cada um em suas posições. A minha e a sua, como sempre, é de estar orando, jejuando e declarando, porque a Bíblia nos manda, ela diz: orem por toda a autoridade constituída para que governem bem e vocês vivam felizes. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Embora eu tenha um pensamento que vocês sabem, né? Como tudo hoje cabe processo, eu não posso me posicionar porque está sendo gravado, já ao vivo ainda é colocado no YouTube, mas eu tenho um posicionamento sobre como foi as eleições passadas. Tentaram parar, e vão tentar sempre parar, a mim e a você. Lançaram um decreto em cima de Moisés. Teve que fugir, pagar um preço de exílio durante 40 anos, até que a sarça queima e um grande libertador é levantado. Eu não preciso falar de Davi, do quanto esse homem foi perseguido. E a maior perseguição e covardia de toda a história foi o que fizeram com o nosso Salvador, pendurando-o numa cruz, tentando emudecer Deus. Só que sabemos o resultado disso no terceiro dia, amém? Sabemos, a sua ressurreição. Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Levante sua mão direita e diga: esta é a minha herança. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e eu condenarei toda língua que tenta me acusar. Mas libere a palavra, pague o preço. Toda arma forjada contra você não vai prosperar. Pode haver um atraso, sim. Pode haver lutas, com certeza haverão lutas. Oposições, muitas. Perseguições, nem se fala. Lágrimas, meu Deus. Só que Romanos 8:31
tem algo extraordinário para mim e para você. Agora pode ficar de pé, porque nós vamos terminar. Romanos 8:31. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para outro irmão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Quem? O céu não desistiu de mim e de você. Mesmo ferido, cansado, incompreendido muitas vezes, existe uma palavra do céu. Existe um destino profético que foi determinado para mim e para você. E nós vamos cumprir esse destino. Há um chamado, há uma unção. O inferno tentou te parar quando você se levantou para fazer o que é correto. Só que, seguinte, através desse posicionamento, muitas vidas serão restauradas. Muitas famílias serão curadas. Tem uma mulher que eu oro por ela. Eu tenho a obrigação de orar por essa mulher. Tive o prazer de conversar com ela em Recife, num evento. Senadora Damares. Tive o prazer de conversar. Meu Deus, que guerreira. Que guerreira. Imagina o nível de perseguição. O Anderson chegou para mim e disse: pastor, vamos orar pelo doutor. Eu disse: cara, você não precisa nem pedir isso. Isso aí já está na pauta. Não só por ele, mas por muitas autoridades que foram constituídas. Sabe, e vocês aqui, disse quando o Fábio Costa teve, outros também já tiveram aqui. Nós somos uma igreja que não queremos nada desses homens, a não ser que eles cumpram o papel para o qual Deus os levantou. Anderson, Daniel sabe muito bem disso, o Caio também, minha ovelha, sabe muito bem disso. Não queremos nada. O que já houve de pedidos, de propostas: não, cara, eu tenho uma emenda, eu posso destinar isso. Não queremos nada. Porque se Deus não nos sustentar, não é o braço da carne que nos sustenta. É lógico que nós queremos que estes homens estejam posicionados em Deus, sim, primeiramente para cumprir o propósito para o qual Deus levantou cada um deles, mas acima de tudo para defender a família como célula máter. Sabe, quando homens como este homem se levantam e outros, é porque o diabo teme que famílias sejam restauradas, ambientes vão mudar. Diga assim para o seu irmão: o ataque que você enfrenta só revela o nível do teu destino. O destino que você carrega. Esse ataque é porque ele só revela o destino profético que você carrega. Então diga assim para o seu irmão: aguenta firme. Fala assim: aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Vai doer? Vai. Mas vai passar. O propósito é maior. É porque ambientes vão mudar. Ambientes mudam. Tem preço. Estou saindo com o meu carro, minha filha tirando a foto do avô lá, lendo as escrituras. Cara, me deu vontade de dizer: Senhor, eu quase entro no mistério, quase falo em língua dentro do carro. Ei, Anderson, você vê, há 40 anos teu pai na sarjeta, muitas vezes no braço de mulheres, e hoje um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus, é um homem que ora. Eu tenho certeza também que eu estou de pé porque ele ora por mim. Ele é a autoridade sobre a minha vida, como pai. Minhas irmãs, sobrinhos estão todos aqui. Porque famílias vão ser restauradas. Aguenta firme. Eu sei, doutor Alfredo, que o negócio está ranhido, a guerra está ranhida. Estive conversando com seu filho, junto com o Anderson, o Daniel, e eu vi a preocupação de um filho naquele dia, né? Ele disse: como filho, eu não queria que o meu pai estivesse nesse imprensado. E é verdade. É verdade. Nós não sabemos o preço que é pago
Eu assisti um vídeo recentemente de um cara que eu nem conhecia, simplesmente chegou lá, aqueles vídeos que chegam no Instagram. Cara, o cara falou uma coisa que eu não atentei. Pai, que vídeo, não sei quem viu esse vídeo, o cara falando do preço que o Eduardo está pagando lá nos Estados Unidos. Aí eu, poxa, é verdade, bicho, o cara é um exilado político. Não pode ver o cara, quem viu esse vídeo? Eu achei extraordinário esse vídeo. Longe do pai, que quem não quer estar perto do pai, sem poder ver o pai? Meu irmão, que preço o cara está pagando, sem poder ver a família? Seus inimigos, sabe, com as garras, sabe, já prontas para pegar no seu pescoço. Acabamos de ver o que aconteceu com a Zambelli, graças a Deus, o Senhor prevaleceu, amém? Meu Deus, a toda hora são ataques, porque o diabo não quer que o ambiente mude, o ambiente não pode mudar para ele quer que continue nessa mesma desgraça. Ele não quer, sabe, famílias sendo curadas, restauradas, cadeias quebradas, não, quer que continue. Quer que a bandidagem continue. Que a pedofilia, esse ambiente nefasto e hediondo continue. A destruição das nossas crianças. Diga assim para o seu irmão: o inferno não luta contra pessoas vazias. Diga assim para o seu irmão: ele luta contra pessoas que têm propósito. Então diga assim para o seu irmão: você carrega propósito, destino profético. Então se levante e prevaleça. Quem carrega um destino profético não morre no anonimato, entenda isso. Diga assim para o seu irmão: você não é um anônimo. Fala assim: o céu te conhece. A turma dá gargalhada quando eu falo essas coisas aqui. A turma dá gargalhada, mas é verdade. O jogador mais proeminente hoje no mundo, vamos botar aí, o camarada lá, né? O Cristiano Ronaldo. Quem é o Cristiano Ronaldo no céu? Agora diga assim para o seu irmão: eu sou conhecido no céu. Eu sou conhecido no céu. Eu sou conhecido no céu. Você é conhecido no céu. Ô pastor, que é isso? Aqui na terra até beleza, mas no céu, quem é? Quem é você? Eu não preciso te dar versículos bíblicos sobre isso. Eu contei essa história aqui, estava numa viagem, nesse processo de aeroporto, a minha esposa: olha lá quem está aqui, um jogador famoso, campeão mundial, todo mundo correndo para tirar foto com o cara. Aí minha mulher, ela cheia de onda, disse: vai lá tirar uma foto com ele. Eu disse: eu? Ele que vem tirar foto comigo, rapaz. Nossa, quem é ele na fila do pão? Eu sei o que eu sou no céu. Mas eu estava falando sério, ela sabe disso. Não que o cara não seja importante, é lógico, né? É bom tirar uma fotinha e tal, marcar lá o arroba e tal. Cara, entenda uma coisa: Deus não consulta crise para decidir seu futuro. Ele já traçou o teu destino. Agora levante sua mão direita e com a esquerda coloque ela no coração, se possível, e diga assim: o meu destino profético pode ser atacado, mas ele não será cancelado, porque o meu destino profético está nas mãos de Deus. Você pode aplaudi-lo por isso? O teu destino profético pode ser atacado, mas não vai ser cancelado, porque ele está nas mãos de Deus. Quero chamar aqui o pessoal do louvor rapidamente. Aleluia. Eu tive
assistindo, já tinha assistido algumas vezes, assisti novamente o filme O Apóstolo Paulo. Aconselho você a assistir. E houve um momento em que eu me esvaí em lágrimas em casa. Minha esposa sabe que eu amo o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, depois do meu Salvador, o Machia, o meu Messias, Paulo para mim é a maior referência bíblica. Eu quero demorar muito para morrer. Eu disse para você, depois dos 80 fica à vontade, mas até lá eu quero fazer raiva ao capeta até... Depois dos 80, se o senhor achar bem, também se eu quiser continuar, fica à vontade. Mas até lá, negativo. Eu não aceito. Se eu for para o céu antes, vai ter um crente reclamão lá. Mas se é um camarada, é logo depois de beijar os pés do meu mestre, depois de beijar os pés, porque rei você beija os pés, amém? Diga assim para o seu irmão, rei beija os pés. Estão lembrados daquela mulher? Simão recebe, não faz nada. Jesus dá-lhe uma dura. Tu não me deu o ósculo santo, quero beijo na face. Você não me ungiu, não lavou os meus pés. Mas esta, desde que chegou aqui, não para de beijar os meus pés. Sabe por quê? Diga assim para o seu irmão, o Machia para ela era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que quando o Machia é isso para você, nada consegue desconstruir a tua identidade e mudar o teu destino profético. Amém? E nesse filme, Paulo, a gente vê muitos irmãos sendo levados para a arena, para o Coliseu Romano. E nós vimos muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil sendo perseguidos, alguns mortos. Recentemente nós tivemos alguns irmãos sacrificados, paralelo 1040. Paralelo 1040 na Ásia, onde muitos dizem que até o trono de Satanás, eu também acredito nisso. Nossos irmãos são mortos quase que todos os dias, por amor ao Evangelho. Comigo e com você também não será diferente. Só que ninguém vai parar a mim e a você. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém?